Boa tarde, bom dia, boa noite, eu tô perdido. Como é que tá, pessoal de casa? Esse é mais um dos podcasts de atualidade do Coruja Sábia. Eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra, a alegria, a felicidade, o destino de apresentar esse programa com meu amigo Guilherme Freitas. Ô, pessoal, como é que estão as coisas? Que delícia, tá aqui. É uma delícia, tá aqui. É uma delícia, porque é tudo gostoso aqui. Porque é uma delícia. Você é uma delícia, o Pedro é uma delícia, vocês são maravilhosos. Então, que ambiente delicioso. Então, agradeço pela presença. Lembrando que nós estamos sempre no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. Toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. E tem muita coisa pra falar, porque aparentemente a gente tem assunto infinito, é isso, Pedro? Até quando a gente fica até meio mal quando a gente pausa uma semana, que fala assim, agora tá nossa. Aí acumulou. Né? Feriadinho. Acumulou mil elementos. É isso. Aconteceu mais 1 bilhão de coisas vamos dar um no feriado? planeta. Vamos dar um feriado. Não, 1 milhão de coisas. É isso aí. Pronto, é isso que acontece. É isso aí. Gui, a gente que sempre se reúne pra falar de coisa boa, pra falar de alegria, luz, gratidão, luz, felicidade, trazer um caminho de paz no coração dos nossos alunos queridos. O que a gente vai conversar hoje? Cara, hoje a gente continua a nossa série sobre separatismos. É uma série muito interessante porque são regiões ao longo de todo o globo que buscam aí toda a sua questão de separação de uma outra nação, de uma reivindicação nacional, de uma reivindicação política, e a gente continua nessa série, já falamos sobre a Catalunha, foi muito interessante, e hoje também é um episódio muito interessante, e para além de interessante, lembrando, Pedro, que esses episódios têm uma importância muito grande em vestibulares também, né? Sim. Que, no final das contas, é o mais importante aqui. E hoje a gente conversa da região do Tibete, que é uma região no sudoeste da China, que é uma região muito diferente da China e muito diferente em valores, em questão nacional, em lógicas culturais, religiosas, étnicas, políticas, e que é uma região que tem um histórico, né? É sempre o mesmo histórico, né, Pedro? Uhum. De proximidade ao mesmo tempo distância, né? Uhum. De domínio político, de fazer parte e depois não fazer parte. E é uma região famosa no mundo que reivindica a sua autonomia política e mais ainda, eu acho que foi exatamente o que a gente estava conversando, é famoso porque é a grande área do budismo no mundo hoje e que lá fica a liderança mais famosa dessa linha religiosa e espiritual, que é a figura do Dalai Lama. Uhum. E por conta disso, hoje no exílio, né, o Dalai Lama, que é uma das figuras ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né, que carrega essa imagem do Tibete, essa bandeira e essa linha de uma região que busca a sua autonomia. Faz sentido? Faz todo sentido, né? O que a gente conversava um pouco antes do programa é assim, né? De tantas buscas por autonomia, de tantos desses separatismos que a gente encontra, talvez o separatismo do Tibete seja um daqueles que tenha não menos reivindicação, mas que talvez fosse o menos famoso no mundo ocidental. Perfeito. Mas que é um dos mais famosos do mundo ocidental por conta da figura do Dalai Lama, como bem apontado, né? Legal. O movimento separatista, de fato, não é forte, né? Não tá perto de acontecer, né? E dentro do próprio Tibete, né? Parece não ter muita movimentação nesse sentido. Porque se você for pegar a linha, e pra mim isso até é triste, mas é cômico, a linha do Tibete é uma linha extremamente pacifista, uma linha extrema... É bonito, assim. A gente vai conversar sobre toda essa questão de influência estadunidense e tudo mais, mas as ideias do Dalai Lama, a ideia daquele povo é uma ideia muito bonita, a ideia do budismo é uma ideia muito bonita, só que é uma ideia bem tranquila e pacífica. Cara, e aí você coloca o domínio chinês. Como é que é o domínio chinês? Sim, que não é tão tranquilo nem tão pacífico. Não tende a ser tranquilo, Podemos né? deixar dessa maneira, né? Desculpa, te interrompi, vai lá. Não, imagina, mas é interessante pensar isso, e aí, de novo, né, dentro das várias coisas, que talvez faça muito sentido, né? O budismo nasce ali no norte da Índia, e aí, a partir do norte da Índia, ele vai acabar se espalhando bastante pelo continente, né, o que é chamado subcontinente asiático. Uhum. Então, hoje, quando a gente pensa a Índia, tem relativamente uma boa quantidade de budistas, mas tem muitos também no Sri Lanka, que é aquela ilha bem embaixo da Índia. Tem muitos em Mianmar. Mianmar é um país de maioria budista. Tem muitos no Butão, porque isso vai, né, subindo ali o Himalaia. E tem também justamente o Tibete. E aí uma coisa curiosa, né? Eu também, como você, nós somos crianças ali da década de 1990. Pra mim é Tibete. Eu sempre falei Tibete. E eu tenho escutado muita gente falando Tibete.
que é uma outra pronúncia possível, Tibete, né? por conta da grafia, né? Tibete. Beleza, bom. Mas isso é uma coisa que vai acontecer, a gente vai trocar, chamar de Tibete, Tá tudo Tibete. bom. E obviamente que esses budismos, né, quando eles se espalham lá, vão se espalhar bastante no século IV, por volta de 400, quando a Índia tem justamente uma formação bastante interessante ali, 6, na verdade, né, quando tem uma formação bastante interessante de um reino budista ali no coração da Índia. E cada um dos lugares vão acabar adotando uma forma bastante peculiar. No caso do Tibete, ou Tibete, a gente vai associar já que vai ter uma associação com a política, desde o começo também. Então, vamos falar um pouco da história desses povos, já, e aí a gente entende um pouco essa configuração budista. Acho legal. E aí, interessante também, porque é uma outra discussão curiosa, porque tem quem vai dizer que o budismo é uma corrente religiosa, tem quem vai discutir que não, né? E da onde que vem essa discussão? No geral, uma das grandes características das religiões é ser coercitiva, então eu quero que você acredite naquilo que eu acredito, e ter uma divindade principal, assim que funciona em todas. Enquanto no budismo, existe muito uma ideia da elevação do indivíduo, então cada indivíduo se eleva, se ilumina, se afasta, né, daquilo que existe de ruim nesse mundo e alcança essa iluminação. A ideia é que cada pessoa se transforme em um Buda, né, para romper essas amarras do passado. E justamente por conta desses atributos, ora você vai ver as pessoas falando assim, mas é uma religião, porque tem crenças, tem um segmento, tem um pensamento. Ora vai ter gente que vai falar, olha, não é uma religião, porque tanto não quer converter os outros, quanto também não tem essa preocupação com a divindade. Então, a gente, só para fazer essas pontas. Inclusive, é uma discussão legal, porque tem gente que fala, se o Tibete tivesse a sua autonomia política, seria uma monarquia teocêntrica, teocrática. Aí, peraí, mas teocracia exige uma divindade, né? Que Deus que é esse, que não tem um Deus? Então é uma discussão bem interessante. Bom, Pedro, resumindo, pra gente entrar na nossa parte histórica, então, vamos contar a história de uma região do sudoeste chinês, que é o Tibete, que é uma região que foi amplamente dominada pela China após a Revolução Chinesa comunista, mas que no período imperial chinês também tinha um domínio político ali. E essa região, por conta de muitas divergências ideológicas, culturais, nacionais, étnicas e principalmente religiosas também, busca uma separação da China. É difícil uma situação hoje, a gente estava conversando também, muito adormecida, dos movimentos separatistas. A situação do Tibete não é da mais intensa, não tá rolando nenhuma grande movimentação ali, nenhum plebiscito, nenhum referendo, nem nada disso. As coisas que acontecem, as notícias que a gente tem são sobre o Dalai Lama. Exatamente. De 2009 a 2014 teve muito aqueles casos de imolação, né, de jovens que colocaram fogo no seu próprio corpo e cometem um suicídio num ato de protesto, né? Foram mais de 140 tibetanos que atearam fogo em si mesmo como um protesto. Acho que é a última grande leva de protesto que a gente teve. E é uma região que sofre uma pressão muito grande, porque a China ela vai fazer um regaço ali, né? Sim. É uma situação, tipo, eu tava lendo que quando tem protesto, imediatamente a China já corta todos os meios de comunicação, difícil. E até do ponto de vista religioso, né? Não tem mais, o Dalai Lama atual não deve ser escutado mais. Mas fica tranquilo, a China tem um deles. Então, o certo é esse aqui, aquele lá não, aquele lá tá no exílio. Delicadíssimo, né? Então a gente vai contar essa história aí dessa região, que a região, o Tibete, é considerada a região mais alta do mundo, tá? Sim. Tem, em média, acho que 4.500 metros de média. E eu acho louco, Pedro, só um parênteses aqui ainda nessa atualidade, que é uma região que não é interessante, né? Não é interessante. Economicamente, né? Eu anotei algumas coisas aqui, depois eu acho, que é uma região que a China fala, por que ela quer. Aí, ela fala que a China vai dar ajuda econômica no lugar e que ela protege o lugar do imperialismo inglês e estadunidense, que é um local que vai garantir a estabilidade e que tem muita gente de etnia chinesa na região. Mas não tem grandes interesses econômicos. Diferente da gente da Catalunha, que é a Barcelona, o Alba. O mais rico Cara, do mundo, não tem porcaria nenhuma no Tibete. Tem montanha. Pedra. Tem pedra e monge. É duro, né? São dois recursos que você pode querer, né? Num jogo de xadrez, o bispo e a torre são tão importantes.
Meu Deus, Bom, amigo. vamos Bom, começar? vamos pro primeiro bloco Vamos lá. pra gente falar sobre essa história, então? Bora. Então roda a nossa primeira vinhetinha, então. Pedrinho, dá pra gente voltar até que século aí, nessa nossa brincadeira histórica? Vamos voltar pouco, na verdade. O certo era voltar no século VIII. Sept, na verdade, depois de Cristo, por volta de 700 ali. Mas antes disso, eu quero voltar um pouco mais. Para voltar justamente lá sobre o período de estabelecimento do Império Chinês, né? Daquela primeira organização da China, que a gente falou... Quando a gente falou de China a primeira vez, nós fizemos uma cronologia das dinastias. Falamos de Hong Kong, episódio de Hong Kong, muito legal. Isso, né? E até interessante que esse é mais um separatismo, né? Junto com Hong Kong e com Taiwan, que tem uma mesma raiz, na verdade. E aí, o que é muito interessante? Bom, a gente tem aquela unificação, né, da dinastia Qin lá por volta de 300 a.C., que a gente vai ter a primeira criação de algo que pode ser chamado de China, coisa parecida. E aí, já naquele momento, em 300 a.C., a gente tem o início da chamada Rota da Seda, que nós já conversamos aqui também. A ideia de não ser um caminho de verdade de transporte, mas serem vários caminhos de transporte de produtos. E aí, esses produtos, eles passam tanto ali pelo centro da Ásia, quanto passam pelo oceano, em volta da China, vão para a Índia e tudo mais. A primeira importância, a primeira relevância que o Tibete tem, aquela região que é o Tibete, é justamente como passagem das rotas comerciais chinesas. Então, uma das partes da Rota da Seda atravessa aquela região. E justamente por conta disso, acaba tendo uma importância comercial. Mas não tem uma importância agrícola, né? No geral, quando a gente pensa os grandes primeiros reinos, no geral, todos eles estão associados com grande produção de alimento, porque sem grande produção de alimento, você não consegue sustentar uma grande população, uma coisa parecida. Uma outra coisa interessante é que justamente, né, o Tibete é muito próximo ali do Nepal. Justamente no Tibete a gente tem uma parte da Cordilheira dos Andes. Vai lembrar que a parte mais alta da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, perdão. É o costume de pensar América Latina. Não, tem jeito. É porque eu falo Cordilheira, eu imediatamente venho antes. É que nem quando você fala canal, né? Canal de Suez, do Panamá. Não. De novo, a Cordilheira do Himalaia, a montanha mais alta da Cordilheira do Himalaia é justamente o Monte Everest. O Monte Everest fica no Nepal, mas uma das passagens para o Monte Everest pode ter acesso a partir ali do Tibete. Então, tem uma espécie de fascínio com aquela região desde aquele início da história do Império Chinês. Vai ser muito curioso que conforme o tempo passa, a gente tem uma formação ali de uma espécie de território independente, ora com casamentos de uma certa nobreza local com a China, ora de afastamentos. Por volta do século VI e século VII, nasce um império tibetano, então existiu o império tibetano, mas com a duração ultra breve, de 300 anos, por conta de alianças de casamento. Então, esse império tibetano tinha parte da sua nobreza casada ali com a nobreza chinesa. Essa nobreza chinesa, conforme vai ganhando forças, acaba anexando o próprio Tibete. E aí é curioso que a posição em que o Tibete está é uma posição em que, ora, o Tibete sofre influência dos indianos, então, povos ali da região da Índia querem ultrapassar a cordilheira do Himalaia e anexar esse território. Ora, os chineses querem anexar esse território. Ora, populações túrquicas querem conquistar esse território. Então, você tem impérios turcos ali da Ásia Central que também querem esse território para si, para justamente falar que é uma extensão do seu território. Bom, por volta do século XIII, essa região vai ser anexada ao Império Mongol. Então, a gente tem ali, né, a dinastia mongol que governa a China, a chamada dinastia Yuan, e essa dinastia Yuan, através de casamentos, passa a controlar o território total do Tibete. E já nesse período, como o budismo já é muito forte ali, desde o século VII, século VIII, o que nós vamos encontrar como uma espécie de jogo de troca? Para garantir a autonomia, para garantir que vocês vão ficar bem, Tibete fica com a liderança religiosa dessa nossa união. Então, as lideranças tibetanas representam o coração da religião budista. Nós, chineses, nós do Império da China, apesar de mongóis, estamos associados ao poder administrativo. Então,
a estrutura palaciana vai ser dividida. Então eu tenho, da mesma maneira, parece um pouco Esparta e os seus 2 reis, tá ligado? Que tem um rei religioso e um rei da política e da execução das coisas. E isso cria o caminho do que a gente vai ver. Óbvio, tem hora que esses 2 poderes se dão super bem, tem hora que esses poderes não se dão tão bem assim, então a gente vai ter uma certa separação entre eles. E conforme a política na China vai mudando, a política no Tibete também se modifica. Então, do século XIII até o século XVII, né, a gente tem essa dinastia Yuan como a dinastia principal dominando a China. No século XVII começa a dinastia Qin, que é a última dinastia a governar a China até o século XIX. E vai ser justamente nessa mudança, então, os Qin querendo se transformar em figuras políticas mais proeminentes e querendo fazer com que a dinastia Yuan perdesse o controle das suas regiões de influência, que os Qin vão falar o seguinte, ó, a partir de agora, o que vocês acham do rei de vocês ser desse chefe religioso, ser também um chefe político? E aí que vai aparecer a figura do Dalai Lama. Esse Dalai Lama, que passa a controlar politicamente e religiosamente, ele é o 5º Dalai Lama, na linha dos Dalai Lamas, o atual é o 14º Dalai Lama, só que apesar dele ser o 5º Dalai Lama de fato, ele é o primeiro a ter poder mesmo. Os outros foram os caras lá, esse aqui é o Dalai Lama lá atrás, esse aqui é o Dalai Lama, e aí esse é o cara que tem o poder de fato. E aí, conforme essa dinastia Qin se fortalece também a figura do Dalai Lama. Então, o Dalai Lama representa o poder religioso, representa o poder administrativo, enquanto a dinastia Qin e a figura do Dalai Lama tá bem, maravilhoso, tá tudo indo muito bem, prosseguindo muito bem. De novo, o Tibete é isolado, a população tibetana é a população budista, então você não tem uma questão de ir pra lá ou pra cá, de guerra ou coisa parecida. A importância tibetana naquele momento é exclusivamente vinculada com rota comercial, então é um ponto de entrada da Ásia Central, é um ponto de passagem pro território da China, dá pra atravessar da Índia e chegar pra cima, enfim, isso tudo faz parte desse cenário. Bom, a partir do finalzinho do século XIX, o comecinho do século XX, quem que começa a aparecer muito no mundo asiático? Um povo que não é da Ásia, tá? Um pessoal que tem uma obsessão, tá? Não vou falar que são os ingleses, mas é um pessoal que tem uma obsessão em explorar coisa. Eles foram pro coração da África, eles exploraram onde nasceu o Rio Nilo, eles foram buscar as montanhas da Lua. Você não tá falando que eles roubaram meio mundo, não, né? Não tô falando isso. Não é isso, né? Eles tinham. Não é isso, não fala mal. O que os ingleses tinham? Eles tinham um desejo por conhecer o mundo. E por ajudar as pessoas. E por ajudar as pessoas. Eu acho que é isso. E por acaso, às vezes encontravam um diamante. Vamos pegar esse diamante pra gente. Porque esse diamante aqui no meio desses bárbaros não tem valor. Não. Mas na Inglaterra tem. Tá certo, tá Consegue certo, entender? tá certo. Não. Então, eles ajudaram, né? Eu gosto e do levaram papel. mais, né? Mais importante, a civilização. A civilização, o progresso. Desculpa, o progresso. Gente. Desculpa que eu tenho ânsia, tá? Mas enfim. Voltando pros ingleses. É óbvio que os ingleses chegaram, né? Os ingleses chegaram. Lembrando que os ingleses estão na China desde o 1830, praticamente, quando a gente tem as guerras do ópio. Estão na Índia desde o 1750, dominando. Então, faz parte, é uma parte natural, essa escalada dos ingleses. E aí... Já falamos muito, né, na formação do Império Britânico aqui também. Exato. E vai ser justamente em 1904 que a Inglaterra entra em contato mais direto com o Tibete, e é um contato interessante. Que eles vão invadir o Tibete e vão... O Tibete não tem um exército, não tem, né? Historicamente. O Dalai Lama foge, e isso vai gerar uma espécie de questão ali. Porque a Inglaterra queria anexar o Tibete às suas possessões. E o que acontece? Os chineses não vão gostar disso. Falar, não, os chineses, não, o Tibete não. O Tibete tem muito mais a ver com o território da China do que tem a ver com o domínio britânico. Então não importa, no Raj britânico não vai ser anexado. Bom, em 1910, a gente vai ter, de novo, uma reinstalação, né? O Dalai Lama volta, vão ser feitos tratamentos ali, conversas diretas entre Inglaterra e China, que mantém o status independente do Tibete. Em 1910, essa dinastia Qin, ela invade de novo o Tibete, e aí busca o Dalai Lama, porque quer fazer com que o Tibete se anexe diretamente ao território, só que esse é o momento que a monarquia já está bastante fraca. Em 1913, 1914, a gente vai ter o fim do período da dinastia Qin, e justamente nesse momento em que está acontecendo a primeira revolução ali, a Revolução Republicana, dentro da... A proclamação de Chiang Kai-shek, exatamente. Né? Ali no comecinho do 1900, né, na China,
O território, então, do Tibete fala, ó, então beleza, vocês querem seguir a República, sigam a República, desse momento em diante, o Tibete é independente. E de 1913 até 1950, o Tibete, de fato, é independente. São 36 anos ali de governo dos Dalai Lamas, era o 13º Dalai Lama, que governa a passagem para o 14º, só que, Guilherme, alguma coisa acontece no meio do caminho, não acontece? Acontece, Pedro, acontece. Acontece porque o mundo é isso, né, cara? Porque, ó, pensa na sua linha de narrativa. Teve uma revolução republicana na China, e aí foi proclamada uma república e o Tibete finalmente consegue a sua independência. E vai governar livremente. Sim. Tá muito bom, né, pra ser planeta Terra, né? Tá muito bom pra ser raça humana, mas né? eles estão na montanha, Gui. Gente, vamos lá. Em 1949, ocorre a grande Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung, quando assume o poder, dando início a uma lógica muito centralizadora e numa linha socialista, comunista e ultraditatorial, o Mao Tse-tung tem a brilhante ideia. Vamos pegar todos os povos chineses que já foram dominados pelo imperialismo inglês, vamos libertar todos esses povos e vamos ajudar todos os povos a serem livres e a participarem de uma grande e poderosa nação chinesa, todos sob o meu comando, porque eu vou ajudar todo mundo. Que bom. Boa pessoa, parece Boa também, pessoa, boa coração pessoa. bom, é. E aí, após a Revolução Chinesa, o Tibete vai ser... Tibete, a gente vai ficar nessa o dia inteiro, né? Vai ser novamente anexado à China, como pertence até hoje. Pedro, pra entrar nessa parte, vamos passar um bloquinho? Vamos colocar uma coisinha pra gente entrar nessa segunda parte histórica? Roda aí pra nós, então. Pedrinho, em 1949... Mao Tse-tung assume o poder na China, lembrando que desde a proclamação da República, o Chiang Kai-shek ele já se envolve numa guerra civil com Mao Tse-tung, eles se matam, né? Aliás, pela milésima vez aqui, né? A década de 20, 30 e 40, basicamente socialistas e fascistas se matando, né? E o Mao Tse-tung carregando a linha comunista, o Chiang Kai-shek nessa linha nacionalista fascista, eles se matam, a guerra civil chinesa. E em 49 tem a revolução, o Mao Tse-tung assume. Em 1950, o Mao Tse-tung domina o Tibete. Por quê? E aí tem isso, né? Essa frase é famosa. Ele fala que ele precisa libertar o Tibete do imperialismo inglês. Nada melhor do que pra sair do imperialismo do que cair em outro. Exato. É isso, né? É isso. E aí, a partir de então, rola o domínio da China sobre o Tibete. De novo, olha, perceba nessa questão meio que historiográfica, nessa questão de ponto de vista. Segundo a visão chinesa, em 1950, a China liberta o Tibete. Segundo a visão tibetana, em 1950, a China domina o Tibete. Isso é interessante, né? Essa briga de narrativas, né? Sim. Bom, e a partir daí começa o domínio. Bom, vamos lá, vamos pro histórico, então, pra linha do tempo. Em 1951, rola um acordo chamado Acordo dos 17 Pontos, que é o acordo que define a soberania chinesa sobre o Tibete. Vão representantes do Dalai Lama, aqui já é o 14º Dalai Lama, né? A gente vai falar sobre isso. 15 anos ele tinha nesse momento, Ele né? tinha 15 anos Então tem uma nesse idade momento. boa pra governar. É verdade, ele nasce em 1935 e, teoricamente, o Dalai Lama só assume com 20 anos. Só que, devido a essa situação, falaram, mano, bota o moleque... Deram um golpe da maioridade. Cara, total golpe da maioridade. Ele assume... Total golpe da maioridade. Quando morre o 13º Dalai Lama, ele tinha 3 anos de idade. Ele tinha 3 anos de idade. Aí já começa a educaçãozinha, né? E aí, cara, é o golpe da maioridade. Porque, teoricamente, ele assumiria com 20. Mas aí falaram, mano, deu ruim aqui... E então, é um menino tão maduro. É um menino tão... Ih, com 15 anos tá pronto já. Botaram a bucha na mão do moleque. E ele, com 15 anos, vai ter que organizar isso. Primeiro ponto. Ele manda uma galera tibetana pra Pequim pra organizar e resolver com a China sobre a questão da soberania do Tibete. Aí vem a principal questão aí, gente. Vamos lá. O moleque tinha 15 anos e ele vai mandar um monte de monge budista pra fazer negócios em Pequim com Mao Tse-tung. Na malandragem. Esses caras estão... Os malandrão, só os monges malandrão. Os caras que nunca tinham saído do Tibete. Claro o mais malandro sabia ler.
claro que vai dar errado, né? Gente, então em 1951 foi assinado um acordo que acaba com o Tibete, que destrói, que coloca toda a autonomia da região por água abaixo e faz a China dominar tudo. O Dalai Lama não reconhece esse documento, falam que eles foram manipulados e obrigados a ser... É claro, né? Claro, é isso, né? Nessa geopolítica, que malícia que esses caras vão ter. Uhum. Então, lembra do acordo dos 17 pontos, que é o acordo que garante a soberania chinesa sobre o Tibete. Oficialmente, o Tibete aceitou, mas não aceitou, coitados, né? Foi na onda aí. Cara, é malandrão, né? Malandrão. E aí, o que acontece? Em 1959, passei um tempinho, o povo do Tibete percebe que é uma armadilha, percebe a fria que é, e fazem uma revolta. Era tudo que o Mao Tse Tung queria. Acontece muito, né? Quando essa região dominada resolve fazer uma colônia, você usa isso como justificativa para aumentar o seu domínio. E aí, em 1959, o exército chinês toma o Tibete e faz um regaço. Inclusive, quando eles tomam o Tibete, ele fala assim, não, ô Dalai Lama, a gente vai fazer um evento aqui, a gente queria que você viesse, né, conhecer o nosso exército e tudo mais, mas vem desprotegido, vem sem ninguém, que a gente quer te mostrar um negócio bem legal. Aí o Dalai Lama, essa altura, um pouco mais espertinho. Ele já tinha 20 anos ele agora? Ele já tinha 20 anos. Ele falou, olha, eu acho que é uma boa eu não ir, né? Tipo, mano... Eu não vou estar indo pra essa festa linda, não vai ter como chegar. E aí ele vaza, e é quando rola o exílio. Então, gente, isso é muito importante. Desde 1959, o governo do Tibete é um governo no exílio. Porque o Dalai Lama foge de Lhasa, né? Ele ficava naquela região. E eu anotei aqui o nome, aqui ó, o palácio oficial é o Palácio Potala. Que hoje é da Unesco, coisa mais linda do mundo, bonito, né? Coisa mais linda do mundo. É Lhasa mesmo que pronuncia? Em português pode falar Lhasa. Lhasa, obrigado. Em português de Portugal, adoro, mas é Lhasa ou Lhasa. Beleza. E aí esse governo do exílio do Dalai Lama, que existe até hoje, tá no norte da Índia, tá? É Dharamshala, ou Dharamshala, que é uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes, no norte da Índia, que fica o governo autônomo e o governo teoricamente oficial do Tibete, que é onde fica o Dalai Lama originalmente, visto que desde 59 ele buscou o exílio. Bom, outra coisa, em 1965 o Tibete vira uma das 5 regiões autônomas da China. Cuidado, região autônoma é o nome que a China dá para regiões com algumas liberdades, mas não é autônoma, não. Nossa, como é bom então. É o nome, existem 5 regiões na China, mas nas fronteiras que a China chama de regiões autônomas, né, mas que não são autônomas, pelo amor de Deus. E hoje o Tibete, então, é como se fosse um estado chinês, né? Um estado chinês. Perfeito. E aí o Dalai Lama, Pedro, a história dele é muito interessante, né? Porque aí ele vai virar um líder espiritual e religioso muito famoso, né, cara? E aí tem outro ponto que eu acho que vale a pena até você comentar também, que tem essa linha que os Estados Unidos vai adorar esse Dalai Lama aí, né? E aí é um lance que existe muito essa crítica, né? De que, até que ponto essa questão do Tibete é tão legal assim. O Dalai Lama, quando ele fugiu com o apoio da CIA, né? Então tem essa linha que a China fala que não, a visão do Tibete é uma história ocidental, né? E é interessante porque, e aí assim, né? Não existe em política internacional... Todo mundo é malandro, né? Não tem jeito, não tem ninguém que tava lá. Menos os monges que foram. Mas faz parte. O Dalai Lama percebeu que não tinha como ele continuar panguão completo do jeito que ele tava lá atrás. E a gente vai ver uma abertura pro Ocidente muito grande. Ele o Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, é um palestrante... que fez muito sucesso e faz muitos discursos nos Estados Unidos, é convidado para os Estados Unidos, é convidado na Europa como um todo, ele é visto como essa figura de uma grande simpatia, né, de um grande conhecimento. Hoje ele tá com 87? Com 87 anos. 87 anos. E mesmo tendo 87 anos, é uma figura muito interessante de se ver. Os discursos são muito legais, inclusive. Muito. Um cara bastante pacifista. Total. Só complementando. Pode falar. Ele ganhou o Nobel da Paz em 1989. Ele ganhou a medalha de ouro do Congresso americano em 2006. Ele foi a nomeação da revista Time como uma das grandes figuras, como o herdeiro de Gandhi, Nelson Mandela. E ele carrega visões bem legais, né? De democracia. Tanto é que ele já renunciou à questão de chefe de governo do Tibete. Hoje ele fala que o Tibete tem que ser uma democracia, que não é uma monarquia dele.
Ele fala muito sobre direito, questão de gênero, fala muito sobre vegetarianismo, ele fala muito sobre linhas de direitos amplos, né? É interessante, né? Uhum. E aí é interessante você falar assim, ó. Então ele é o cara que ganhou o Nobel da Paz, ele é o cara que ganhou a medalha do Congresso americano e ele é o cara que foi capa da Time. Aham. Curiosamente, essas três coisas estão entre a Europa e os Estados Unidos. E aí, para os adversários políticos, esse destaque que esse cara tem internacionalmente só pode ser fruto da cooperação dele com o mundo Isso. internacional, né? Tem muita essa discussão, né? Principalmente no prêmio Nobel, de faz. quando alguém ganha, que é alguma pessoa que lutou por questões pacíficas no Oriente, aí o Oriente vai falar que é um prêmio ocidental, que tá querendo queimar nós, né? Tem muito essa discussão. E aí, Pedro, esse cara ao longo da década de 60, 80, 70, 80, 90, ele foi mesmo se tornando uma espécie de celebridade, e ele roda o mundo, ele é uma figura muito simpática, né, que você falou, muito sempre legal. sorridente. E dizem que a explosão da causa, né, tibetana rolou exatamente em 1989. Primeiro, porque teve o massacre da paz celestial do Deng Xiaoping, que foi o que queimou o governo do Deng Xiaoping em Pequim, quando ele mandou matar todo mundo lá, que foi um horror na história chinesa, que o mundo começou a denunciar e a ficar mais próximo dessa visão opressiva da China. E em 1989, exatamente no mesmo ano, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sim. E aí a causa tibetana virou pop, né? E lembrando que naquele momento, né, lembrando assim, né, lembrando como historiador, que as imagens que ficaram muito famosas, para além da imagem, né, o Massacre da Paz Celestial tem imagens icônicas. Uma imagem muito icônica é de um cara parando um tanque, né? Ele entra na frente de um tanque e ele é amassado pelo tanque, passa em cima dele. E dos monges imolados. Então, os monges que protestando contra esse processo de fechamento da China vão jogar combustível no próprio corpo e vão atear fogo neles mesmos. Eles se sentam, né? É uma coisa assim, bastante absurda. Bastante triste, né? Eles se sentam em posição de meditação e ateiam fogo no próprio corpo, e esse tipo de coisa é uma coisa que vai chamar muita atenção do mundo internacional. É um protesto muito associado a uma lógica pacifista de só causar mal a mim, né? Sim, muito triste. sim. De 2000, eu vi isso daí. De 2009 a 2014 foram mais de 150 tibetanos, geralmente entre 20 e 40 anos. Sim. É uma Loucura, né? coisa bastante assustadora. Pedro, por fim, só pra entrar nessa linha, e acho que finalizando a nossa conversa aqui, hoje o próprio Dalai Lama não defende mais a completa independência do Tibete, porque ele entendeu que seria uma medida impossível e uma medida que teria que causar uma guerra, um movimento militar. Então hoje ele tem uma proposta pacífica que ele começa a desenvolver a partir da década de 70 e que foi oficializada em 1988, quando ele fez um discurso em Estrasburgo, que ele fez um discurso falando sobre a proposta dele. Eu peguei aqui algumas propostas, a fonte é a Wikipédia, mas vi em vários outros lugares que tem igual também. E só mostrando que é a proposta que ele fala de uma linha, de um meio do caminho, né? Ele tem esse termo, abordagem do caminho do meio. Qual que é a ideia? Vou ler então. Uma posição não partidária e moderada que salvaguarda os interesses vitais de todas as partes engajadas. Para os tibetanos, a proteção e a preservação de sua cultura, religião e identidade nacional. Para os chineses, a segurança e integridade territorial de sua pátria. E para os vizinhos e terceiros, fronteiras e relações internacionais pacíficas. E aí tem 5 pontos aqui, vamos lá. Transformação de todo o Tibete em uma zona de paz. 2. Abandono da política de transferência de população da China, que ameaça a própria existência dos tibetanos como povo. 3. Respeito pelos direitos humanos fundamentais e pelas liberdades democráticas do povo tibetano. 4. Restauração e proteção do ambiente natural do Tibete e abandono do uso do Tibete pela China para a produção de armas nucleares e despejo de lixo nuclear. E 5. Início de negociações sérias sobre o futuro status do Tibete e das relações entre os povos tibetano e chinês. Interessante. Eu acho que vale a pena a gente fazer um último destaque, que é justamente o fato de que
a figura do Dalai Lama, né? E aí, falando das críticas mesmo, a figura do Dalai Lama, ela é a figura de um monarca absolutista, né? Sobre o Tibete. E aí, assim, né? O 14º, o Dalai Lama viveu em exílio, mas o 13º governou dessa maneira. O 12º, o 11º, Perfeito. e assim, voltando lá para trás. E a gente mencionou isso no começo do programa. São duas figuras. O Dalai Lama, ele é considerado a reencarnação. Sempre que morre um Dalai Lama, esse Dalai Lama volta no próximo. E ele é considerado uma espécie de reencarnação, não exatamente do primeiro Buda, do Siddhartha Gautama, mas uma reencarnação de um espírito elevado, ou seja, de alguém que foi um Buda, que tem essa obsessão, se seria possível dizer isso, de ajudar a humanidade. Então, todo o Dalai Lama está vinculado com essa ideia do conhecimento, de passar o conhecimento para frente. E o Dalai Lama, ele sempre é reconhecido por uma outra figura, que não é tão famosa quanto o Dalai Lama, mas quando morre um Dalai Lama, essas outras figuras, que na verdade são parte da alta administração dos monges do Tibete, vão atrás do próximo Dalai Lama e encontram o próximo Dalai Lama e olha, é uma criancinha, e aí vão apresentar alguns objetos do passado, e aí se a criancinha pegar os objetos na ordem correta, o pessoal fala, aqui tem várias, aqui esse menino parece o último Dalai Lama. Essa criança. O último Dalai Lama era careca, essa criança é careca também. O último Dalai Lama era tibetano, esse menino é tibetano, isso aqui eu tô achando que vai ser também. Mas aí o que acontece? Essas figuras, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o Dalai Lama reconhece essa figura que reconhece o Dalai Lama, e essa figura reconhece o Dalai Lama. Só que o último que reconheceu o Dalai Lama morreu em 2017. E aí a China falou assim, fica tranquilo, que a gente tá com o novo aqui. Então esse novo vai reconhecer o próximo Dalai Lama. E faz parte dessa nova ideia mesmo. Do Dalai Lama falar, olha, eu acho que nem vou reencarnar. Não aqui. Porque o Dalai Lama... Vão achar um... Ixi, rapaz. E aí ele fala assim, o Dalai Lama, ele sempre reencarna seguindo a vida anterior. E aí, como eu sou alguém que vive no exílio, eu acho que eu não vou nem reencarnar no Tibete. Cara, talvez reencarne na América, coisa parecida. Então, assim, duro porque a expectativa da história do Tibete não é boa, então, né? Não esperamos grandes... A hora que esse cara morrer, e assim, levando em conta a idade média do ser humano... ele tá com 87 anos. Ele não vai durar tanto tempo assim. A situação deve piorar. Deve... Assim, de novo, piorar no sentido de que essa coisa, essa tradição deve ser rompida. Deve ser rompida e que fica mais difícil ainda alcançar essa independência. De novo, os monges do Tibete continuam existindo, só que boa parte desses monges, muitos vão apontar que estão associados ao governo da China. E aí a alta administração dos templos e a própria alta administração de Lhasa, tá vinculada com os chineses. Então, a questão é que conforme o tempo passa, vai ficando essas questões religiosas vão perdendo força e vai crescendo essa ideia da China. O que vale a pena destacar novamente é a China, assim como sobre Taiwan, assim como sobre Hong Kong, a China falando, o meu espaço histórico deve continuar existindo. Então, o Tibete historicamente se vinculou com a China? Sim. Então, portanto, deve ser parte da China. Que é um perigo, né? Porque os mongóis invadiram até Viena. Já pensou se os chineses falaram, Viena teve um tempo? Vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. É isso. Pedrinho, foi? Foi. Então é isso aí. Gente, muito obrigado, agradeço, espero que tenha ajudado. Sempre falamos, né? Falamos. Então, agradeço muito. Lembrando que toda quarta-feira, 19h15, episódio novo no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia, certo? Só uma última coisa. Manda ver. Para os nossos ouvintes mais jovens, talvez reconheçam essa história do Dalai Lama, porque tem um desenho muito famoso, que é Avatar, a Lenda de Aang. Bom, hein? Que é muito bom. Bom, hein? Que é baseado nessa história. A ideia do Avatar, de reencarnar sempre, é baseada na história... Deve ser de achar que ele é o próximo, né? É baseado na história do próprio Dalai Lama. Olha que otaku que você é. Eu sou aqui, mas não é japonês, então não é... Droga, é verdade. Eu tentei. Enfim. Gente, muito obrigado, um beijo e até semana que vem. Até mais, Valeu. tchau. Beijo.